Você aí, tá acordado? Mas você jura? Tá acordado? Você não dormiu? Assistindo Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 0, você não dormiu? Ó, parabéns, que joguinho horroroso. Lembrando que aqui no canal Parmeiro tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem análise pós-jogo, tem live toda semana, tem notícias. Então se inscreve aqui para dar uma força pro meu trampo e eu quero saber a opinião de vocês. Quem, na sua opinião aí, foi o melhor em campo do Palmeiras e o pior? Deixa aqui nos comentários, já vou adiantando, para mim o melhor em campo foi o Richard Rios, embora foi um jogo bem tenebroso. Vamos lá para a análise. Bom, Palmeiras foi a campo com o Everton, Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan, Fabinho de volante, e aí aquela linha de 4 que a gente já conhece, né? Estevão, Rios, Maurício e Luíde na ponta e o Thales na frente. Enquanto o Red Bull Bragantino entrou num 4-2-3-1, tá? Com 2 volantes, mas pouco tempo depois o Palmeiras acabou espelhando esse 4-2-3-1, trazendo o Rios para volante e colocando o Maurício na frente. Logo nos primeiros minutos o Palmeiras tentou rodar a bola ali para tentar criar alguma coisa e a estratégia do Red Bull Bragantino era muito clara, que era espetar em velocidade. E logo nos 4 minutos o Palmeiras perdeu uma bola tentando sair jogando, contra-ataque dos caras, cartão amarelo pro Murilo que fez uma falta perto da área e aí já deixou o nosso zagueiro amarelado logo no início do jogo. Isso aí era uma tônica, tá? O Palmeiras estava errando muito passe, mas assim, passe bobo, o Red Bull sentiu isso e subiu as linhas. Com isso, eles começaram a fazer essa linha de 3 aqui na saída de bola, espetou o lateral lá na frente e trouxe uma dupla de ataque aqui no início da jogada, quase que um 3-5-2, em muitos momentos funcionando assim, ó, como um 3-3-4, um time bem avançado mesmo e o Palmeiras cada vez mais recuado, porque não conseguia jogar e não conseguia sair da pressão forte do Red Bull Bragantino. Aos 12 minutos o Rios falhou aqui e olha como ele estava recuado em relação à segunda linha. Ele falhou e a gente quase tomou o gol nesse lance. A bola sobrou no John, ele bateu em cima da marcação, depois ele ganhou do Richard Rios e tocou pro Vinicinho que bateu no gol e o Everton defendeu. Lembrando que eu não posso ficar colocando a imagem em movimento aqui, eu vou colocando os prints, vocês vão lembrando do lance, tá? E o Richard Rios ele não tava conseguindo jogar, ele tava tendo que ficar muito recuado por causa da marcação em cima dos meias e dos atacantes do Red Bull Bragantino. Por exemplo, aos 14 minutos, ó, na saída de bola aqui do Red Bull Bragantino, a gente percebe que tem uma linha de 3 aqui, que é a linha dos meias, né? O Richard Rios, que geralmente aparece aqui numa linha de 4, ele não estava aqui porque ele estava tendo que ser recuado na linha dos volantes. Poucos frames depois, você vê ele aqui, ó, vindo dessa função, tentando encaixar aqui na linha de 4, que é a posição original dele, para ir formar uma linha de 4 com os meias, né, com o Maurício e com os 2 alas, que é o Estevão e o Luíde. Aqui, ó, olha como a linha se forma, uma linha de 4, e é o limite que o Richard Rios estava chegando, o limite da caça. Então o mais longe que o Richard Rios conseguia pisar era na própria linha de 4. Só para exemplificar melhor o problema que estava acontecendo com o posicionamento do Richard Rios, a posição dele original era aqui, ao lado do Fabinho. Então, saindo da posição original, ele caça até aqui, na linha de 4, no limite da linha de 4, certo? Quando o Rios já inicia a jogada aqui na linha de 4, ele tem a liberdade de caçar um pouco mais à frente, na última linha, igual o Maurício, que também tem essa liberdade, e os pontas também. Então dá para perceber bem que, com o posicionamento do Richard Rios, ele tá podendo caçar só até aqui. Caçou até aqui, volta para a posição original. Olha ele aqui recompondo já. Então esse formato estava fazendo com que o Richard Rios não pudesse jogar tão à frente quanto o Abel planejou ali para ele, e com isso o Red Bull Bragantino tinha liberdade para tocar a bola. E por que o Richard Rios não simplesmente subia a linha? Porque se ele sobe, o ataque do Red Bull Bragantino fica livre. Basicamente ele estava ficando recuado porque tinha um meia que estava arrastando o Richard Rios, e esse meia era o John. O John estava tirando o Richard Rios de posição, estava arrastando ele para lugares do campo onde ia abrir um espaço para o Red Bull Bragantino trabalhar sem a marcação do Richard Rios. Aos 22 minutos, é inacreditável essa falta que o juiz não deu no Marcos Rocha, a gente quase tomou o gol, e o Palmeiras só jogava na base de jogada individual. Uma vez foi o Estevão que chegou na linha de fundo, a outra foi o Rios, eles erraram o passe, aí teve um lance do Vanderlan que ele saiu driblando ali e não conseguiu bater no gol, tudo jogada individual, o coletivo não estava funcionando. Olha aqui como o Rios até quer subir, mas o John tá aqui, ó,
colado nele e vai arrastar ele para trás. Olha aqui, frames depois o John John já tirou o Richard Rios completamente da zona de meio campo. O grande problema estava sendo esse, o Rios estava sendo arrastado para lateral do campo pelo John John e estava abrindo o meio para o Red Bull Bragantino trabalhar. E o Red Bull Bragantino, ó, finalizando no gol, os caras estavam começando a criar nesse buraco no meio campo, mas aí não sei se foi o Abel que ajustou isso ou se foi um feeling do Richard Rios. Olha só, o Estevão espetou aqui no lateral, o Luigi que tá aqui atrás, ó, espetou no outro lateral, o Thales começou a travar a saída dos dois zagueiros, com isso o Maurício ficou no primeiro volante e o Richard Rios conseguiu colar no segundo volante do Red Bull Bragantino, conseguiu sair da marcação do John John. Com isso, o Richard Rios passou a fazer parte da linha de 4. Então assim, o Palmeiras aceitou correr esse risco de subir o Richard Rios, tirar ele da marcação do John John, deixar o John John livre, mas colocar o Richard Rios para jogo. E com isso, papo de 30 minutos, 32, ali o Palmeiras começou a criar jogadas, começou a ter a bola, equilibrou a posse de bola, não chegou a criar grandes chances, mas o Palmeiras conseguiu se achar no jogo e o Bragantino não conseguia mais sair. Então, o primeiro tempo acabou sem o Palmeiras criar grandes chances, mas com o Palmeiras tendo a bola, coisa que ele não tinha até então, enquanto o John John tirava o Richard Rios. Acho que o Abel entendeu isso, de que o Bragantino estava tendo volume de jogo graças a essa tirada do Richard Rios do jogo, né, feito pelo John John. E aí o Abel arriscou, falou pro Rios, avança, deixa o John John lá, vamos correr esse risco, mas também, se o Palmeiras está correndo esse risco de não deixar o Richard Rios colado no John John, o Bragantino também tá correndo um risco deixando o Richard Rios livre. Então, assim, vou correr um risco, mas também vou dar um risco para eles. E aí a gente vai ver quem tem mais repertório. Então, assim, o primeiro tempo acabou equilibrado. A primeira metade do primeiro tempo, o Palmeiras foi pior. A segunda, o Palmeiras foi melhor. Quem merecia abrir o placar? Talvez o Red Bull Bragantino, porque tinha criado algumas chances de gol. O Palmeiras equilibrou o jogo, corrigiu o problema, mas não chegou a criar chances de gol. E se no fim do primeiro tempo o Richard Rios tinha ganhado essa posição aqui de meia, né, na marra e nos ajustes táticos, no segundo tempo o Palmeiras voltou no 4-2-3-1. Então o Richard Rios voltou como volante, a gente voltou naquela mesma formação do início do primeiro tempo que tinha dado errado, só que dessa vez estava começando a dar certo. O Palmeiras tinha adiantado um pouquinho a marcação e estava acertando melhor o encaixe na saída de bola do Red Bull Bragantino. Acabou que voltou mais equilibrado no segundo tempo em relação ao que foi a tragédia do primeiro tempo. Logo no começo, o Luigi saiu num contra-ataque lá, virou uma bola no Estevão, boa jogada que terminou num chute por cima do Fabinho. Não foi assim uma chance de gol, mas a gente via que o Luigi estava se virando porque ele estava jogando fora de posição. O Luigi, a gente sempre fala, não é ponta, e o Abel ainda não escalou ele de centroavante esse ano. Só que o Palmeiras melhorou no momento em que o Vanderlan foi espetado aqui na frente, o Luigi caiu aqui numa segunda linha e o Palmeiras passou a fazer saída com 3 aqui com o Marcos Rocha. Com isso, o Richard Rios subia para dar peso no meio campo, o Luigi fazia uma dupla de ataque com o Thales e a marcação do Red Bull Bragantino se viu na obrigação de recuar, né? Nessa que recuou, quem começou a carimbar todas as bolas foi o Fabinho. O Fabinho percebeu que estava todo mundo muito encaixado na marcação e começou a subir e participar do jogo. Então quando a bola rodava aqui pelo lado esquerdo, o Fabinho vinha aqui e armava o time por trás da jogada. Quando a bola vinha do lado direito, o Fabinho fazia esse para-brisa aqui e vinha armar aqui pelo lado direito. Então o Palmeiras passou a ter posse de bola e começar a incomodar no momento em que o Fabinho começou a participar mais, não só na marcação, mas também com a bola nos pés. Mas como o Abel esse ano parece que é inimigo da evolução, que é inacreditável o que o Abel vem fazendo nas substituições, ele tirou o Fabinho. Inacreditável, velho. Ele tirou o Fabinho e colocou o Veiga. Com isso, o Richard Rios passou a ser volante e o Veiga veio jogar aqui na segunda linha. E aí muita gente pode estar falando, pô, tá certo o Abel, ele tirou o Fabinho, que é mais defensivo, manteve o Rios, que é mais ofensivo, quer dizer que o Palmeiras tá mais ofensivo. Só que o Richard Rios é um jogador de linha reta, ele não tem essa capacidade tão boa que o Fabinho tem de fazer esse para-brisa. E o Palmeiras precisava de um jogador nessa função justamente para fazer esse para-brisa, para estar carimbando bola por trás da jogada. O Richard Rios é um cara que vai participar dessa jogada, vai tocar e vai precisar se projetar. E ele não estava fazendo isso, porque não tinha espaço para ele. Então, o Abel matou o Richard Rios, colocando ele nessa função, e tirou o Fabinho, que fazia isso melhor.
era melhor manter o Fabinho. Vocês viram, o Richard Rios sumiu a partir do momento em que ele foi recuado para primeiro volante. E o Palmeiras parou de ter a posse de bola, porque justamente essa função que era a mais importante do Palmeiras naquele momento, o Abel mexeu. E aí eu entendo que tem um ajuste de carga, os jogadores têm que ter uma minutagem específica, mas não é possível que no momento em que taticamente um jogador ele tá sendo mais importante para o funcionamento do time e para a evolução do time, não é possível que não dá para tirar outro. Tem que tirar o cara que tá sendo a chave da evolução do time. E aí o Palmeiras regrediu novamente na partida. Nessa formação aqui, né, isso era com bola. Sem a bola, o Palmeiras funcionava normalmente com linha de 4, né, e o Veiga fazia aqui o segundo volante, tendo um 4-2-3-1. Do jeitinho que o Palmeiras começou o jogo, né, nessa formação básica. Então tinha essa variação do 4-2-3-1 na defesa e um 3-4-3, 3-5-2, digamos assim, com umas variações na fase ofensiva. O Palmeiras foi perdendo volume, né, depois da saída do Fabinho, que aí eu boto muito na conta do Abel de novo, substituiu mal de novo, e foi perdendo volume, o Red Bull Bragantino foi crescendo. Aos 73 minutos o Naves foi amarelado numa falta que ele precisou matar um contra-ataque, num erro de saída de jogo do Rafael Veiga, e num erro muito por falta de um suporte. Porque olha só, no que a jogada sai aqui com o Veiga parte em projeção, essa seria uma jogada aguda, acabou não se tornando. Mas quando o Veiga desacelerou, ele sentiu a falta do quê? Do jogador do suporte para dar o passe, que normalmente era o Fabinho. E o Fabinho com certeza estaria dando esse suporte aqui, coisa que o Richard Rios não tem essa mesma qualidade e ele não estava ocupando esse espaço. O Veiga perdeu a bola e frames depois o jogador estava no mano a mano contra o Naves, que precisou fazer a falta e aí tomou o cartão amarelo. Estão vendo como a substituição do Abel ela simplesmente matou o que tinha de melhor no Palmeiras? Tá, não era um grande jogo, não era nada espetacular, mas estava tendo uma evolução, ele matou essa evolução. E isso parece muito claro para mim nesses jogos aí que, desde o jogo contra o Santos, jogo contra o Novo Horizontino, o Abel, ele parece que ele vê uma evolução em campo e ele tira, eu não sei o porquê ele tá fazendo isso, eu não sei se é uma leitura, se ele se dá por satisfeito porque ele tá fazendo testes, ou se algo diferente tá incomodando ele, porque quando o Palmeiras apresenta uma evolução, ele simplesmente freia a evolução do Palmeiras no jogo. Foi assim contra o Noroeste também, depois a gente conseguiu um empate, é impressionante, cara. E aí o Abel simplesmente fez 3 substituições: Piquerez, Flaco Lopes e Facundo Torres, bons nomes, nos lugares de Maurício, Luigi e Vanderlan. Ele trocou o lado esquerdo inteiro do Palmeiras. E aí ele botou o Facundo Torres aberto, o Piquerez aqui para se associar com o Facundo Torres. E vamos falar a verdade, Piquerez é compreensível, tá voltando de lesão. Entrou quebrando a bola o Piquerez, entrou muito mal. E o Flaco Lopes, né, de atacante junto com o Thales, né? Certo? Errado. Flaco Lopes entrou na linha de meio campo. Tá de sacanagem, Abel. Tá de sacanagem, Abel. O Flaco Lopes entrou na linha de meio campo. Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco? Explica aqui. Flaco Lopes na mesma linha do Rafael Veiga? Explica. Na mesma linha. Do jeitinho que eu coloquei aqui, ó, na linha do Rafael Veiga. Olha aqui, ó, frames depois, ele com a possibilidade de atacar a última linha aqui e ficar entre os zagueiros, igual está o Thales aqui, ó. O Thales, ele tá travado entre um zagueiro e o outro. O Flaco Lopes poderia estar aqui também, travado entre o zagueiro e o outro, dos 3 zagueiros da saída do Red Bull Bragantino, mas não, ele estava na linha de meio campo. Inacreditável, velho, na moral. E aí não demorou muito pro Abel ver que ele tinha feito besteira e corrigiu, né? Colocou o Alan no lugar do Thales, e aí o Alan entrou na linha de meio campo pro Flaco Lopes ficar na frente, e foi com essa formação que aí ele corrigiu no final, quase que deu tempo, que a gente teve o último lance onde o Flaco brigou, o Alan bateu a bola na trave e no rebote o Estevão bateu para fora. Foi uma bola que veio rápida na perna direita, que foi a melhor chance do Palmeiras no jogo, a única chance do Palmeiras no jogo, aos 49 do segundo tempo. E vamos falar a verdade, o Palmeiras não merecia aquele gol. Eu fiquei chateado, pô, queria que o Palmeiras vencesse o jogo. Fiquei, putz, o Alan merecia o gol, seria um baita gol. Mas, falando a verdade, o Palmeiras não ter feito aquele gol no final do jogo foi justiça. Porque se algum clube merecia a vitória hoje, esse clube era o Red Bull Bragantino, que jogou muito melhor que o Palmeiras no Allianz Parque. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, deixa aqui nos comentários.
Lembrando que aqui, ó, tem vídeo todos os dias de Palmeiras, tá bom? Tem análises como essa pós-jogo, tem análise de jogadores, de reforços, possíveis reforços, tem notícia do mercado da bola, tem live pra gente trocar ideia de Palmeiras, inclusive sexta-feira tem live, então já marca aí na sua agenda, sexta-feira, 8h30 da noite, a gente vai trocar uma ideia sobre esse Palmeiras, né? Falar um pouquinho mais sobre tática também, que é uma parada que eu quero trazer bastante aqui. Então se inscreve aí, deixa a sua opinião, o like no vídeo, e fala aí quem foi o melhor e o pior em campo. Pra mim o melhor foi o Richard Rios e o pior... todo o resto. Fechou, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo.